nesta noite. Oremos. Meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito neste culto, Senhor Deus, pela tua presença. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor Deus, mas queremos que o Senhor, esteja sobre nossas vidas e aprimore, Senhor Deus, a nossa sabedoria para podermos te adorar, Pai. Agora, neste momento, eu oro pela vida do André, Senhor Deus, que o Senhor venha estar cuidando de tudo aquilo, Senhor, que aflige o coração do teu servo, se estiver afligindo ansiedade, que o Senhor traga toda a sabedoria do Senhor sobre a boca dele, Pai. Esvazie o teu servo de todo medo, Senhor Deus, e traga a tua coragem, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e fale aos nossos corações, porque nós estamos de coração aberto, Pai, para ouvir a tua boa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Dico. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. É um motivo de muita alegria estar com os irmãos e compartilhar da palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de falar sobre Jesus, a videira verdadeira. E o texto para a nossa reflexão dessa noite é em João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. João, do capítulo 15, do versículo 1 ao verso 5. Amém, meus irmãos? Semana passada nós falamos sobre Jesus, o bom pastor. E durante a semana eu recebi o convite do pastor Silvio. E ao receber este convite, eu fiquei pedindo a Deus e orando a Deus sobre o que falar, né? Estamos no mês de Natal e nada melhor do que falar sobre Jesus. Uma vez um certo seminarista recém-formado do seminário foi convidado a pregar numa igreja e ele estudou num seminário muito rico, um seminário de excelente qualidade, reconhecido no país, e ao formar no seminário, estar formado, ele então traz uma mensagem muito bonita sobre a mente humana, uma mensagem muito bem rebuscada, uma palavra rebuscada, um português de excelente qualidade. Só que ao final da sua pregação, ele passa no corredor com o pastor daquela igreja e ele diz: "E aí, pastor, como é que foi a minha mensagem?" O pastor virou para ele e disse: "Olha, se você não tiver nada para falar, fala sobre Jesus. Que a natureza, a essência da mensagem é falar sobre Jesus." Então, às vezes nós procuramos tantas mensagens bonitas, tão rebuscadas, tão até difíceis de compreender. Às vezes, tem mensagem que eu olho assim, eu não entendo de tanta profundidade. Mas, às vezes, nós precisamos pregar o simples, falar sobre Jesus. E queremos que, nessa noite, o Senhor fale aos nossos corações. Não eu, mas o Senhor fale aos nossos corações através da sua santa palavra sobre Jesus, a videira verdadeira. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já são limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada." Amém, meus irmãos? Podem-vos assentar. A palavra de Deus, no relato de João, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João, fala sobre a videira verdadeira. E é importante, meus irmãos, nós considerarmos alguns pontos importantes sobre João, o Evangelho de João, que tem alguns detalhes que ele ressalta em relação a Mateus, Marcos e Lucas. João vem com a proposta de ratificar
de mostrar, de atestar que Jesus é Deus. Muitas religiões no mundo consideram Jesus um grande mestre, consideram Jesus um grande profeta, mas não consideram Deus. E João, o tempo todo, ele quer dar esta reivindicação. E se você perceber, 7 vezes aparece a palavra eu sou, a palavra que também é usada em Deuteronômio 6, versículo 4, que Javé diz, eu sou, também no Novo Testamento. Jesus diz que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, quando ele utiliza essa expressão eu sou, no seu idioma original mesmo do Antigo Testamento, ele está se colocando na posição de Deus. Apesar de ter se humilhado, apesar de ter se esvaziado, como diz em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E João, ao falar dessas questões, ele enfatiza a sua divindade, a divindade de Cristo. Meus irmãos, eu gosto de falar sobre o texto, e o texto fala sobre 3 personagens importantes, que é muito útil para nós e para a vida da igreja. E eu queria começar do capítulo 1, ou melhor, do capítulo 15, do verso 1, que ele diz, Jesus dizendo que o meu pai é o lavrador, ou o meu pai é o agricultor, meu pai é aquele que toma conta da videira. E meus irmãos, ao tomar conta dessa videira, Jesus, Deus no caso, ele é o agricultor e ele trabalha como um agricultor trabalharia numa videira. Existe uma expressão que quanto mais a videira cresce, a árvore cresce, mais ela precisa de ser podada. A poda é muito importante. E eu lembrei também, meus irmãos, que existe uma frase que se diz que Jesus é o jardineiro e a árvore somos nós. Apesar da frase ser muito bonita, ser de efeito, esta frase não faz sentido com o texto bíblico. Deus é o agricultor, é o jardineiro, é aquele que cuida da árvore. Jesus é a videira e nós somos os ramos desta árvore. E Deus, meus irmãos, ao podar, ele tem essa liberdade de podar, tem toda a soberania de podar esta árvore e fazer com que esta videira, esta árvore a cada dia floresça e cresça de acordo com a sua vontade. E aqui cabe, meus irmãos, uma lição muito importante. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele elenca 4 funções que o agricultor deve fazer para que essa árvore cresça, floresça e tenha frutos. A primeira é remover os brotos novos, prestes a morrer. A segunda garante que o sol chegue aos galhos cheios de fruto. O sol é muito importante para a árvore, e por isso ele precisa fazer o caminho. Ele corta a folhagem em excesso, o que impede a produção de frutos. Ou seja, excesso de folha também atrapalha esta árvore. E ele corta os brotos desnecessários, independentemente de quanto pareçam viçosos. Percebam, irmãos, às vezes nós vemos tantos brotos bonitos, folhas bonitas, mas o agricultor tem a ciência, tem um conhecimento, e ele poda esta árvore do jeito que ele quer. Nós temos que colocar em nosso coração que Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus é justo, Deus é santo. E a igreja pertence ao Senhor. E dessa forma, ele faz a poda que é necessário para se fazer de acordo com a sua santa vontade. Deus corta os galhos para crescer e corta alguns galhos para ficar fora dessa árvore também. Então nós devemos, meus irmãos, ao reconhecer o agricultor desta árvore, reconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso, e que Deus tem o controle de todas as coisas da vida. E ao falar de Deus, nós estamos aqui orando, e me chama muita atenção, orar de joelhos é importante, porque quando nós oramos de joelho, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, dependentes desse agricultor, dependentes desse lavrador,
que lavra a sua igreja da forma que Ele quer. Então nós devemos confiar em Deus e confiar no seu poder e confiar a cada dia que Ele é todo poderoso para fazer as mudanças necessárias em nossas vidas. E ao falar do agricultor, naturalmente, existem também os galhos, os ramos. E há dois tipos de ramos que devemos tratar nessa noite. Que a Bíblia fala no verso 2: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então você percebe que no versículo 2 existem dois tipos de ramos, ou dois tipos de galhos. E esses galhos, esses ramos são cortados pelo jardineiro, pelo agricultor, que é Deus. O primeiro ramo que é citado aqui é o ramo que não dá fruto nenhum. Você já reparou, meus irmãos, que no Brasil, nos últimos anos, é moda ser evangélico? Já reparou que é comum, é interessante para muitas pessoas, inclusive, se tornarem evangélicas ou se denominarem cristãs, pessoas que entram numa igreja, se batizam, pessoas famosas, pessoas artistas, pessoas do cinema, que a cada dia se tornam evangélicas ou começam a professar a sua fé em Jesus. Até aí não há problema nenhum. Mas percebam, meus irmãos, que ao longo da caminhada dessas pessoas, inclusive famosas, importantes, elas começam a desanimar e saem por algum motivo. Nós vemos até exemplos de políticos que se batizam, que começam a ir numa determinada igreja, e depois de um tempo também eles começam a não participar dessa igreja. Pessoas que vão a determinadas igrejas procurando cura, libertação, procurando algo que elas necessitam. Elas procuram o Deus, ou melhor, procuram a bênção de Deus. Não procuram o Deus da bênção. Existe uma diferença muito grande. E aqui no texto, eu posso dizer que essas pessoas são adeptas. Elas só fazem uma adesão à igreja. Pelo fato delas estarem indo numa igreja e se batizarem, talvez não tenham nascido de novo. É claro que eu não vou julgar caso a caso, eu não tenho esse poder de julgar. Mas você percebe pelos frutos que essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa pode estar numa igreja, pode até ser batizada, pode participar de muitos eventos da igreja, cultos, e não ter nascido de novo. A isso, o texto diz que o agricultor, que é Deus, ele corta essa árvore, para que essa árvore não atrapalhe o crescimento da videira. E parece um pouco ruim, parece exagerado, mas não, isso é importante para que a videira cresça, que não atrapalhe os falsos ramos, ou melhor, os ramos verdadeiros, os galhos verdadeiros. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com certas pessoas que se aproximam da igreja e procuram algo da igreja. Está agora, o mundo é assim, tudo que a gente faz, a gente procura o mercado. O nosso Deus, o Deus da humanidade, é chamado de mercado. Ou seja, o que aquele clube tem a me oferecer? O que a igreja tem a me oferecer? Quais são os benefícios dessa igreja? Existem igrejas que dão até benefícios, desconto em alguns lugares, e as pessoas às vezes procuram esses benefícios por questão de vantagem financeira. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que nós não tenhamos a impressão de que uma certa igreja ou determinada igreja cresce demais, mas se ela cresce com saúde, se ela cresce com pessoas realmente lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E aqui o texto diz que Deus poda esse tipo de gente. Mas existe também o segundo ramo, o segundo exemplo de ramo, que é o ramo que dá fruto. Esse ramo é uma pessoa que se converte, é uma pessoa convertida e não adepta, é uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, como diz o Salmo 37, no verso 5, confia nele, entrega tudo a ele. Essa pessoa, sim, essa pessoa é convertida, é transformada, é regenerada pelo poder do Espírito Santo.
Mas, meus irmãos, é muito interessante que, ao falar de uma pessoa convertida, eu vi uma vez na televisão uma senhora, naqueles programas de TV onde há muitos testemunhos numa igreja ou outra igreja, e várias pessoas testemunhando curas, libertação e etc. E ao ver essa irmã, chegou a vez dela de falar sobre o seu testemunho, e ela falou bem assim: olha, meus irmãos, eu vivia no mundo de pecado, eu vivia no lamaçal do pecado, eu vivia na podridão, eu não conhecia a igreja, só conhecia o pecado, só vivia praticando a maldade. E agora, de um tempo para cá, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia com cuidado, e eu senti algo diferente no meu coração, e esse algo diferente dizia que eu precisava reconhecer Jesus como suficiente Senhor da minha vida. E essa irmã foi dando o seu testemunho da sua conversão, que agora ela entendeu que o seu nome estava escrito no livro da vida, que ela agora tinha vida eterna e não mais morte eterna. Aí aquele entrevistador, o pastor, virou para ela: tudo bem, minha irmã, mas qual testemunho você tem para dar essa noite? E ela fez questão de falar tudo o que aconteceu na sua vida. Uma conversão, que é algo tão importante, que é algo necessário, que é a porta de entrada para a pessoa numa igreja. A conversão é realmente abandonar os seus pecados e reconhecer que só Jesus salva, só Jesus pode dar a vida eterna. Infelizmente, algumas igrejas nem se importam mais com isso, nem se importam com a vida espiritual dessas pessoas, se essas pessoas estão realmente transformadas. E essa irmã repetiu novamente tudo o que aconteceu com ela, da sua conversão, do seu entendimento bíblico, e o pastor, meio sem graça, agradeceu a irmã e pediu que viesse a próxima pessoa para contar o testemunho. Então, meus irmãos, a pessoa que é realmente convertida, ela dá fruto, e você percebe os sinais de transformação. Há uma diferença muito grande no galho onde a pessoa é adepta a uma igreja e a pessoa que é convertida a uma igreja. A pessoa adepta, às vezes, larga vários vícios e abandona alguns pecados e até aparenta dar alguns sinais de que realmente é convertida. Mas pode ser que essa pessoa não é ou não foi realmente transformada pelo poder do Evangelho. E, meus irmãos, o texto também fala de Jesus, capítulo 15, no verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Ao Jesus dizer que ele é a videira verdadeira, ele está falando para aquele povo, os fariseus e os judeus da sua época, que agora ele assumiu a condição de videira. Videira não numa árvore, no sentido literal da palavra. A palavra videira era usada no Antigo Testamento e muitas vezes para representar o povo de Israel. E o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, no Antigo Testamento, caminhou no deserto, conquistou a Canaã, só que viveu errante, o tempo todo abandonou a Deus, viveu em pecado. E essa videira na qual Deus havia escolhido para ser o seu povo, agora começa a dar lugar a Jesus, que plenamente é a videira, um homem que não teve pecado, um homem que viveu para a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 19 ao verso 21, diz assim: então você dirá, o apóstolo Paulo falando, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo agora que nós, que na Bíblia chama de gentios, ou nós, aqueles que não somos judeus, não fazemos parte do povo de Israel, somos agora enxertados nessa árvore. Está certo, versículo 20. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tenha temor. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você.
O que esse verso está dizendo? Que a videira era Israel, os ramos eram as pessoas que faziam parte da nação de Israel. E agora, então, Deus começa a podar essa árvore e começa a trazer os gentios para dentro dessa árvore, ou dessa videira. Que agora, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, e o argumento aqui está relacionado à fé, é você crer em Jesus, agora este povo, sim, é salvo, é lavado e faz parte da videira verdadeira. Então, nós entendemos que para fazer parte desta videira, é necessário reconhecer Jesus como suficiente e único Salvador. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou absolutamente nada. Então, meus irmãos, nesta noite, eu gostaria que você refletisse a sua vida espiritual com Deus. Deus é o agricultor. Ele é soberano. Ele rege todas as coisas. Jesus é simbolizado pela videira. A videira que agora é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, a noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nessa videira sempre aparecem ramos que dão frutos e ramos que não dão frutos. E o texto é bem claro, que Deus corta esses ramos que não dão frutos. Aí você me pergunta, até agora você não falou sobre os frutos. Falamos sobre ramos, falamos sobre a videira, falamos sobre o agricultor, mas não falamos sobre os frutos. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele fala, ou relata, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é muito importante para nós, meus irmãos, porque isso mostra a cada dia que nós estamos servindo a Deus com fidelidade. E o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Longanimidade, meus irmãos, é uma palavra até difícil de expressar. No seu original, era uma pessoa que ia além da sua medida. Era aquele nadador que nadava além do normal. Era aquele corredor que corria além do seu limite. Ou seja, a paciência ao extremo. Nós vemos hoje tantas pessoas impacientes, a começar por mim, seja no trânsito, seja no trabalho. E aqui o texto fala que nós temos que ter uma super paciência, uma paciência além dos limites. Aqui fala sobre amor, sobre benignidade, sobre mansidão. Hoje, nas igrejas, muitos desses adeptos da igreja entendem que são convertidos porque eram pobres, agora são ricos financeiramente. Eles não tinham uma casa e quando entrou para a igreja agora tem uma casa. Ou que ele era um fracassado pela sociedade e agora ele tem sucesso financeiro, profissional. E essa não é uma marca, não é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a transformação pelo amor, benignidade, mansidão, longanimidade. Isso sim é um fruto do Espírito. Você pode ser um crente rico, pobre, não é essa a questão. É a questão como você vive, como você dá testemunho de cristão. Os frutos têm a semente. E às vezes há muita preocupação em evangelizar as pessoas, e essa preocupação é saudável. Devemos sim evangelizar as pessoas, pregar a palavra, mas às vezes você dando o seu fruto no seu trabalho, você sendo diferente das outras pessoas. Diferentes no quê? No amor, no respeito, na paciência. Algumas pessoas chegarão até você e perceberão a diferença. E irão descobrir a diferença que agora
você segue a Jesus. O pastor Tim Keller, ele nos Estados Unidos, falou sobre um caso muito interessante, que para nós parece até absurdo, de um gerente, uma funcionária e um patrão. Basicamente, essa funcionária comete um erro grave numa firma até de Hollywood, uma firma de cinema, e ela vai até o patrão e, já sabendo dessa falha, o patrão sabendo desse erro, ela já imagina que seria demitida. É o mínimo que se faria pelo erro grave que ela cometeu. Só que ao chegar ao patrão, ele fala com ela que está tudo bem, que não há problema, e ela não entende nada, porque ela pergunta: será que ela não sabe, o patrão não sabe que este problema que aconteceu é culpa minha? Só que depois ela percebe e descobre que o seu gerente assumiu a culpa no lugar dela. Absurdo, meus irmãos. Para que isso? Exagerado, talvez, desnecessário. Aí ela fica feliz, contente por não ter perdido seu emprego. E procura o seu gerente e pergunta: por que você fez isso? E o gerente, novo convertido, pouco tempo caminhando na igreja desse pastor norte-americano, ele diz: olha, teve um homem há 2000 anos atrás que pagou naquela cruz os meus pecados, as minhas falhas. E agora eu tento imitá-lo a cada dia. Não é fácil imitar a Jesus. Mas uma das coisas que eu entendi no meu coração é que eu deveria assumir a culpa por você. Primeiro, porque eu era o seu chefe, eu estava acima de você. E tudo que passa por você é minha responsabilidade. E segundo, que eu entendi que eu poderia assumir essa culpa, porque seria diferente para mim do que foi para você. E essa pessoa, então, fica maravilhada e começa a seguir com esse homem a igreja. E quer saber o que há de diferente nesse homem para ter esse ato de amor, ato de esperança, ato de uma pessoa que agora entende que ela era culpada. Nós sabemos que o pecado nos traz culpa e morte eterna. Mas através de Jesus, essa videira verdadeira, nós temos vida, vida em abundância. Vida, vida eterna. Nós ficamos muito preocupados, meus irmãos, com o nosso dia a dia, com essa doença que está aí, que nós sabemos que não é fácil, mas esquecemos da eternidade. Às vezes esquecemos do nosso futuro, do nosso amanhã. Às vezes ficamos até preocupados com a Covid-19, propriamente dito, e tomamos as nossas precauções, mas o que isso pode garantir um dia a mais na nossa vida? Se não for pelo agricultor que rege todas as coisas, que cuida de tudo, que é Deus. Se Ele tirar a nossa vida, não é a Covid, não é uma gripe, não é nada. Tudo está nas mãos de Deus. Então nós devemos colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança em Deus, que nele sim nós podemos confiar e ter a segurança da salvação. Nessa noite, eu quero que você saia com essa reflexão: eu sou um galho que não produz frutos? Ou eu sou um galho, um ramo que produz frutos? Eu estou permanecendo em Cristo e, como um galho faz com a árvore, estou trocando nutrientes, estou sendo cheio do Espírito Santo? Ou sou aquele cristão que se diz cristão vazio, que não faz nada, que não produz nada, que não faz a diferença? Que nós saímos com este pensamento em mente. E que nós, nessa noite, possamos afirmar para nós mesmos que precisamos de Jesus, que precisamos imitar a Cristo, que precisamos seguir o Deus das bênçãos e não ficar preocupados com as bênçãos de Deus, que também são boas, são importantes, mas que devemos lançar a nossa ansiedade, a nossa dor, o nosso sofrimento nas mãos de Jesus, entregar a Ele e reconhecer que só Ele pode dar a solução que nós precisamos. Eu quero orar por você nessa noite, meus irmãos. Quero que você se coloque de pé e que você reflita sobre a questão da árvore. A mensagem é simples, o conteúdo é simples,
mas é importante, é de extrema necessidade. Se você ainda não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que você faça nessa noite. E se você já entendeu que no seu coração a sua vida foi transformada pelo Espírito Santo e agora sim você é convertido, que você saia daqui comprometido em servir a Deus, dando o fruto do Espírito e gerando frutos. Porque quando você der o fruto do Espírito, você plantará sementes ao seu redor. E mais pessoas reconhecerão esse Jesus, que nós somos tão dependentes dele. Eu quero orar nessa noite. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como o agricultor, lançou até nós a videira, a árvore da vida. A árvore que pode trazer e que traz a vida eterna. A árvore, ó Deus, que traz a salvação, ó Pai. Neste mundo de incertezas, neste mundo, ó Deus, de dificuldades, nesse mundo, ó Deus, de doenças, nós podemos agarrar, ó Deus, esta árvore, Jesus. Ele que não poupou a sua vida por nós. Morreu numa cruz em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Ó Deus, que nessa noite nós saiamos daqui com esta palavra em nossos corações. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser bênção para a vida de outras pessoas. Que nós possamos fazer a diferença no meio em que vivemos, ó Deus. Seja ele no trabalho, na escola, na nossa família, ó Deus. Nós sabemos que é o Senhor que acrescenta pessoas à igreja. Mas nós também fazemos a nossa parte em evangelizar e dar testemunho, Deus. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para nos conduzir nessa jornada. Que hoje nós colocamos uma pedra e entendemos que a nossa vida daqui vai ser diferente. Não porque merecemos, não porque estamos atrás de bênçãos materiais, não por isso, ó Deus. As bênçãos materiais são importantes, mas nós, a partir de hoje, confiaremos em Ti. Entregaremos, ó Deus, as nossas finanças, entregaremos, ó Deus, a nossa família nas mãos do Senhor. E o Senhor cuidará dessas famílias, da nossa vida financeira, cuidará de tudo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por nos dar a oportunidade nesta noite de reconhecer que precisamos mudar, que precisamos a cada dia avançar e a cada dia ser como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. E já te agradeço no santo nome de Jesus. Amém.